Olha, cara, participar desse programa é ótimo, porque assim, a gente sempre teve um lado né, no rock também, né? Mesmo despistado, né? Sim, porque o rock também faz parte desse caldeirão, né? Todo mundo, a gente ouviu, todo mundo ouviu. Tinha os mais aficionados, né? Sim. Né, o Loi Beto, tudo. Mas a gente estava começando ali naquela época do Clube da Esquina, início dos anos 70, quando o Fredera, que já gostava de tocar com distorção, me chamou eu, Milton, Novelli, Bituca, né? Robertinho. Fomos na casa dele, na Nava Vasconcelos, que era... Olha só. o Fredera nos levou na casa do Naná? Do Naná, no Catete, e falou assim, o Naná quer mostrar um som pra vocês aí, que vocês nunca ouviram. Aí colocou Jimi Hendrix. Olha! Né? Jimi Hendrix Experience, o ex-Boraslov, que toda a gente foi o Naná que mostrou o Jimi Hendrix? Mostrou pra gente. Olha só! Numa noite, lá no bairro do Catete, lá perto da Bento Lisboa, por ali, perto da Glória ali. Eu me lembro até hoje. Então foi assim um desbunde total, né? Quer dizer, quando a gente vê o Revólver dos Beatles, né? Eu me lembro muito bem. Quando chegou o Revólver dos Beatles, eu comecei a entender e a gostar, porque até... Então, quando eles tocavam uma música assim, né? Aí tinha um negócio de uma quebrada pra voltar na música. Eu falei, pô, esses caras não entendem nada de música. Aquela quebrada não era 4x4, né? Tinha um 7x8, por 16, sei lá qual é que... Os caras contavam uma respiração. Contavam a respiração, era... A gente não entendia ver música dessa forma, né? Mas foi... Olha, cara, são 5 décadas de vida e tudo, experiência, né? A gente tem que... Eu agradeço a todo mundo que eu ouvi, eu ouvi demais. Foi o 10 Years After, né? O The Cream, o Stevie Winwood, né? com Clapton, eu ouvi demais isso. E os baixos que eu fiz na gravação dos anos 70 do Milton, e gravei o primeiro disco do Loborges, do Beto Guedes, o disco do Tênis, eu gravei muitas músicas de baixo elétrico. Meu irmão era baixista, eu sempre ficava em casa fazendo baixo também. Gravei no disco do Beto e várias faixas no Clube 1, como Nada Será Como Antes, com aquele Padabarodum, né? Fiz Maria Maria, fiz várias músicas lá. E eu me lembro que o baixista que me encantava mais naquela época dos anos 70 era o que tocava com o Ginger Baker. Quem que era? Era o Jack Bruce. Ah, Jack Bruce. Jack Bruce, né? Que é do Cream. The Cream, tocava no The Cream. Era o cara que eu mais gostava, porque ele tocava, acho que num baixo Gibson, e ele desenhava o tempo todo. E depois o Paulinho Carvalho, que virou um músico bem especialista na música mineira e nessas músicas 6x8, 3x4, essas levadas assim, tudo, foi muito dentro da maneira que eu estava tocando, mas eu aprendi isso com o Jack Bruce, de não deixar, o baixista não pode deixar de ter como se diz, a pulsação, né? Sim. O baixista tem que ser o eterno baixista, tem que ser um condutor, né? Meu irmão que era baixista falava, o baixo é a alma de uma banda é o baixo. Mas você, quer dizer, você não precisa ser um solista, né? Quer dizer, ou pode ser um solista, mas você tem que ter a categoria na hora que você precisa dar um apoio para a banda, você tem que saber. E o Jack Bruce era totalmente assim, ele conseguia tocar livre, variando sempre os lugares que podia, mas era um excelente condutor, né? O cara, fantástico. Aí eu vi Frank Zappa, vi Emerson Lake and Palmer e tudo. Ah, que legal. Então um pé no rock eu já tive. Eu adorava o Renzo, não tirei nada dele e tudo, mas eu era apaixonado. Para mim, assim, é o guitarrista assim, que está em primeiro lugar para mim de todos. Claro que eu endezo o Wells Montgomery no lado do jazz, mas assim, em termos de guitarra geral, a revolução mundial, eu vejo o Jimi Hendrix como o cara, o master... de todos os outros que vieram depois. Sim, e que época, hein? A gente tá falando assim, final dos anos 60, no começo dos anos 70. Que explosão de grandes artistas no mundo. Senhora, era gente demais, só todos os nomes que você citou agora mostra como foi. Porque não era que não tinha internet. A pessoa ganhava a popularidade se realmente fosse boa, não tinha Pro Tools para editar nada. Não tinha mesmo. Não é verdade? Então o cara tinha que realmente ser bom. Nem CD nem cassete, acho que era LP, né? E rádio, né? Sim. BBC de Londres, nem sei, minha mãe era fã da BBC, mas tinha Rádio Nacional, Rádio Tupi, não sei como é que vinha, acho que eram uns LPs que chegavam aqui pra gente
Sim. E acabava que na televisão sempre passava alguma coisa ainda. PIB, deixa eu ajeitar só um né? pouquinho seu microfone, rápido. Tá legal. PIB. Pronto. Legal. Então, assim, é muito legal ver essa efervescência da música. Até na música brasileira, parece que agora tem alguns projetos da música brasileira dos anos 70. Foi feito um livro, em 1973, que inclusive foi o álbum, o ano do álbum Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli e Toninho Horta, que é um disco dos 4, que a gente gravou um ano depois de ter gravado o álbum Clube da Esquina. Né, o Ronaldo Bastos sugeriu para gravar um disco de cada um. Aí o pessoal da Odeon, da EMI, falou assim, a gente gastou muita grana, fizemos um álbum duplo do Milton Nascimento, com Loborges, agora vamos juntar esses 4 aqui num disco só. Né? E é um álbum cult, né? É um álbum muito bom, que, né, cada um tem a sua parcela ali de como se diz, cada um tem uma vertente musical diferente, eu, Novelli, Danilo e o Beto Guedes, mas é um disco hoje considerado um disco cult. Isso foi em 1973. E parece que tem outros projetos aí dos compositores. Nessa época desceram todos os grandes compositores de Fortaleza. Aí veio, né, o Ednardo, veio o Belchior, veio Fagner, aí veio Geraldo Azevedo, do Pernambuco. Olha só. Veio outro, né? Foi a contingência dos músicos e compositores, naquela época, compositor-cantor, né? Cujo palco, né, como se diz assim, uma das grandes oportunidades que se dava naquela época eram os festivais, né, de música. Sim. E vinha todo mundo para os festivais, acabava ficando no Rio, né, o pessoal elogiava, pô, sua música é boa, fica aí. E o Carioca sempre aquele, né, convidava todo mundo e a gente sempre foi muito bem recebido. Eu e o Milton chegamos lá em 67 para apresentar, eu era bem menino, tinha 19 anos, Bituca tinha 25 por aí. Então, assim, Rio de Janeiro, para mim, tem muita gente que fala que São Paulo é que foi o lugar, né? Que realmente São Paulo também é um outro cenário, é um outro lugar de oportunidade. Mas o Rio é uma vitrine, talvez desses festivais a nível internacional. As gravadoras eram lá, não era? A maioria tinha gravadora lá direto, assim. Tinha subsidiárias também em São Paulo, mas o Rio talvez por causa da praia, né? Era também mais convidativo. E a Bossa Nova tinha todo aquele astral ali, era o cenário da Bossa Nova. Isso mesmo, Bossa Nova bem lembrada, ali é um berço, né? É um berço do soro, né? Poxa, Pixinguinha, todo mundo, né? Jacó, isso é época de ouro, né? Até o Gonzagão veio lá, saiu um pouco lá do Nordeste, veio. Ele fez letra com, acho que o parceiro dele, Humberto Teixeira, né? O Asa Branca, acho que fizeram no Rio, acho que o Humberto acho que era advogado e tal. Ficou famoso no Rio aí. E teve em Belo Horizonte também, fez exército lá em Juiz de Fora, né? Então, assim, engraçado. O Noel Rosa morou em Belo Horizonte, no bairro que eu nasci. É mesmo? Eu nasci no bairro da Floresta. Na Zona Leste ali, perto, nos anos, eu não sei que anos que era isso, mas nos anos 50 talvez, o Noel Rosa passou uma temporada lá. Nossa, só no então... bairro que eu nasci. É muito interessante essa combinação, né? Aliás, tem uma curiosidade que já até foi falada aqui no Amplifica, o Jairo Guedes, primeiro guitarrista do Sepultura, estava nos contando. O Jairo estava contando que o Sepultura nasceu também em Santa Teresa, mais ou menos próximo de onde era o Clube da Esquina. Quer dizer, exatamente. Então... Eu não sei exatamente assim onde é que é, mas eu conheço muita história, encontrava sempre com o Paulinho, a galera lá no bolão, o famoso bolão, né? 24 horas, né? Aí. A gente se encontrava lá no final das noitadas, dos shows e tudo. É o lugar, o point, né? Dos artistas, né? Em frente na Praça Santa Teresa, lá próximo da igreja, né? Será que tem um vórtex cósmico musical lá? Acho que tem, né? Uma onda lá interessante. O Skank também nasceu nessa... Olha. O Skank também é da Zona Leste ali. Que legal, né? O Samuel e tudo. Então, tem alguma coisa por aí, viu? Esqueceram umas pedras... como é que é? Kryptonita? Como é que é aquela pedra do super-homem? Do super-homem, a Kryptonita, é a verde. Isso mesmo. Então, minha memória tá boa hoje. Bom demais.